Será que os Estados Unidos e o Irã vão dar início à Terceira Guerra Mundial? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e eu não recebo outra mensagem no meu Instagram, além de pedidos para explicar se realmente estamos correndo o risco de viver uma nova guerra mundial. E tudo por conta dos conflitos entre Irã e Estados Unidos. Mas o que está acontecendo? Quais os motivos dessa briga? E essa história de Terceira Guerra Mundial é real? E eu já gostaria de pedir para você deixar o seu gostei aqui embaixo no botãozinho esquerdo aqui. Clica no gostei porque se eu peço no final às vezes vocês esquecem, então já deixa o seu gostei. Clique também no botão de se inscrever aqui embaixo, no mesmo lado esquerdo aqui no botão vermelhinho. Você clica lá e não perde nenhum vídeo. Sempre que eu postar vídeo você será avisado. E esse ano Nostalgia volta com tudo. 2020 estaremos postando vídeo regularmente, agora sim, prometo para vocês, tá bom? Mas chega de falatório, vamos para o vídeo. Mas vamos lá, por que esse papo de Terceira Guerra Mundial? Bem, logo no começo do ano, um ataque de drone americano destruiu um comboio militar perto de um aeroporto em Bagdá, no Iraque. O grande problema é que dentro de um dos carros que foi explodido estava o general Qassem Soleimani, o principal comandante militar do Irã. Mas quem que era esse Soleimani? Bem, rapaz, ele era um militar muito importante e extremamente popular no Oriente Médio. Agora, se a gente falar de Irã, vixe, lá o cara era ídolo máximo, um dos maiores heróis do país. O cara tá em música pop, meme da internet. Pra você ter uma ideia, o Soleimani tinha quase tanto poder quanto o líder supremo do Irã. Mas peraí, líder supremo, Castanhari? Como assim? Então, o Irã é uma teocracia e o poder político é vinculado à religião. Por isso, o país tem um presidente, mas quem manda mesmo é o líder supremo, que é chamado de Ayatollah. Curiosidade aí pra galera. Então, os Estados Unidos, através de uma ordem direta de Donald Trump, matou o popular Soleimani, explodindo seu comboio. E é claro que ia dar treta, né? E não só entre os Estados Unidos e Irã. Isso porque quem já está se dando mal com essa briga é outro país do Oriente Médio, o Iraque. Mas peraí, se a briga é entre Estados Unidos e Irã, o que o Iraque tem a ver com o negócio, Castanhari? Galera, é importante saber que quem controla o Oriente Médio controla a maior parte do petróleo do planeta. E é aí que entra o Soleimani, que vinha trabalhando para montar um pequeno império regional para fazer frente à Arábia Saudita, que é a grande aliada dos Estados Unidos na região. A questão entre iranianos e sauditas não é apenas política, mas principalmente religiosa. Isso porque a religião do islamismo tem duas correntes principais que você já deve ter ouvido falar: xiita e sunita. A principal diferença entre elas é a seguinte: os xiitas, que representam cerca de 20% dos muçulmanos, acreditam que o único sucessor do profeta Maomé foi seu primo Ali, que foi criado como um filho por ele. Já os sunitas, que são a grande maioria, somando 80% dos muçulmanos, acreditam que o sucessor de Maomé pode ser um líder político e religioso, e não precisa ser descendente do profeta. E o que acontece é que o Irã segue uma vertente xiita, enquanto a Arábia Saudita é uma monarquia sunita. Então hoje esses dois países vivem uma pequena guerra fria, e o problema é que o Iraque está literalmente no meio dessa treta. Quem controlar o Iraque vai colar nas fronteiras do inimigo e ter acesso a reservas de petróleo iraquianas, que é uma das maiores do mundo. Por isso, desde 2003, com o fim do governo de Saddam Hussein, que era presidente do Iraque, os Estados Unidos e Irã disputam para ver quem tem mais influência por ali. E os iranianos têm uma vantagem nessa disputa: a religião. Porque a maior parte da população iraquiana é xiita, a mesma vertente islâmica do governo do Irã. E o grande poder do general morto pelos Estados Unidos era justamente sua influência. Soleimani foi fundamental na luta contra o Estado Islâmico, por isso se tornou peça-chave na política iraquiana. Esse cara era influente na Síria, no Líbano, ele estava em todas. Além disso, ele era a principal peça no plano de aumentar a influência do Irã no Oriente Médio e, por tabela, diminuir a do principal aliado americano na região, a Arábia Saudita. Então é óbvio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nunca concordaria com isso. Afinal, ele enfrenta um processo de impeachment que pode desgastar sua imagem e, como neste ano rolam as eleições nos Estados Unidos, ele precisa mostrar força para os seus eleitores.
As president, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens. Só que assim, a treta entre Irã e Estados Unidos não começou com o Trump, não. Essa briga antiga vem lá dos anos 50, ó. Nesse tempo teve golpe de Estado e até mesmo uma guerra entre o Irã e o Iraque nos anos 80, que inclusive foi o que transformou o Soleimani em herói nacional. Essa é uma história à parte, então não vou entrar em tantos detalhes aqui agora, mas o que importa pra gente é saber que o Irã é uma república teocrática que odeia tanto os Estados Unidos que até deram um apelido carinhoso pra eles. Grande Satã. Esse é o apelido que o Irã deu para os Estados Unidos. E para piorar um pouquinho, em 2006 o Irã anunciou que ia começar o processo de enriquecimento de urânio, que faz com que ele possa ser usado na produção de bombas nucleares. Mas aí em 2015 rolou um acordo nuclear e o Irã colocou o pé no freio no seu programa nuclear em troca do fim das sanções econômicas que eles sofriam dos Estados Unidos há vários anos. We are reaching an agreement that is not perfect for anybody, but it is what we could accomplish. Então beleza, teve o acordo nuclear, eles falaram que vão parar, os Estados Unidos falaram beleza, então tá tudo em paz, não tem mais problema na verdade? Não, tem muito problema sim, sabe por quê? Porque nos últimos anos surgiu uma nova peça laranja nesse tabuleiro, e isso mudou totalmente o jogo. Em 2018, depois de várias ameaças no passado, Trump rompe o acordo nuclear e volta com todos os embargos e sanções econômicas para cima do Irã e ainda declara, um ano depois, em 2019, que a Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização terrorista. E essa última parte é muito importante, porque essa foi a primeira vez que os Estados Unidos deram essa classificação para uma tropa militar oficial de um país. E aí a coisa foi piorando porque o Trump acusou o Irã de estar envolvido em ataques a 2 navios petroleiros perto do Golfo Pérsico e a 2 instalações de petróleo na Arábia Saudita. Arábia, que é o quê? Aliada dos Estados Unidos of America. E aí, no final de 2019, um americano foi morto num ataque iraniano a uma base militar no Iraque. O Trump respondeu prontamente bombardeando bases de milícias no Iraque, matando mais de 20 pessoas. As milícias não deixaram barato e invadiram a área da embaixada americana em Bagdá, cercando o prédio por várias horas. E a resposta final americana foi justamente o assassinato do Soleimani, que, segundo os Estados Unidos, estava envolvido em todas essas ações e ainda planejava atacar mais americanos no Oriente Médio. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East. What the United States did yesterday should have been done long ago. Aliás, o Trump declarou numa entrevista que o Soleimani iria atacar 4 embaixadas americanas, mas o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que o Pentágono nunca teve prova alguma disso. I didn't see one with regard to 4 embassies. Então, cada vez mais fica a impressão que o Trump ordenou o ataque sem ter provas concretas de que o Soleimani estava por trás disso tudo. E ele precisava ter essas provas, não é bagunçado assim, galera. E esse é o problema, aí que o negócio ficou ainda pior. Porque nós estamos falando de uma situação onde o presidente dos Estados Unidos ordenou o assassinato de uma autoridade oficial de um país que os americanos têm um histórico já bem conturbado. E é importante entender que a morte do Soleimani não foi um acidente ou ataque militar comum, e sim um assassinato político. Tanto é que a operação foi feita com um tipo de drone que costuma ser usado em operações chamadas de assassinatos direcionados. Ou seja, é um ataque com precisão cirúrgica planejado para eliminar um alvo específico. E aí, para piorar um pouquinho mais, o primeiro-ministro iraquiano falou que o Soleimani estava numa missão diplomática quando foi assassinado. Because General Soleimani's mission was to contain the anger in Iraq. Eles dizem que a Arábia Saudita propôs uma conversa com o Irã e um dos motivos do Soleimani ter ido até o Iraque era para entregar a sua resposta sobre esse convite para o governo iraquiano, que inclusive iria mediar o encontro. Mas os americanos falaram que isso é mentira, de que ele não estava lá numa missão de paz. E não podemos esquecer também que Soleimani não era um santo não, galera.
Ele era o comandante da Força Quds, a tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. Esse grupo financia e treina várias milícias islâmicas espalhadas pelo Oriente Médio inteiro. Então ele era um militar, mas com muita influência dentro de grupos radicais. E sim, muitos deles fazem ataques terroristas que sempre acabam matando vários inocentes. Inclusive, em 1994, rolou um atentado à bomba na Associação Mutual Israelita Argentina, em Buenos Aires, matando 85 pessoas. Todas as investigações apontaram que o atentado foi feito pelo Hezbollah, uma força política e militar libanesa acusada de vários atentados e assassinatos, mas planejado e financiado pelo governo do Irã. E o Soleimani foi o cérebro desse ataque. Por isso que países como a Inglaterra até concordaram que o Soleimani era uma figura perigosa, mas pediram calma aos americanos e iranianos, dizendo que ninguém quer um conflito ainda maior no Oriente Médio, que já tem conflito demais. Políticos americanos de oposição afirmaram que Trump, na verdade, pode ter iniciado algo muito maior. Para você ter uma ideia, as ruas do Irã foram tomadas de pessoas protestando contra os Estados Unidos. Como eu falei, Soleimani era um herói para eles. Além disso, o governo jurou vingança contra a América. E mesmo com toda essa repercussão da morte do Soleimani, os Estados Unidos não seguraram a onda e apenas algumas horas depois do ataque, bombardearam mais um acampamento de milícia no Iraque. O Trump também anunciou que tinha selecionado 52 alvos, alguns deles marcos culturais do Irã, caso os Estados Unidos fossem atacados. Mas essa última parte aí de destruir os locais culturais, isso pegou mal demais no mundo inteiro e ele até retirou, falou, não vou fazer isso. Mas bem, a resposta do Irã foi o lançamento de foguetes na área da embaixada americana em Bagdá. E mais de uma vez foram disparados mísseis que destruíram instalações em bases americanas. Trump declarou que nenhum americano tinha sido morto ou ferido nos ataques, mas dias depois o comando militar americano divulgou que mais de 30 americanos foram feridos nessas ofensivas. E tem como piorar as coisas? Ah, tem muito. No mesmo dia que rolou um dos ataques às bases americanas, um avião comercial de uma companhia aérea da Ucrânia foi derrubado pelo Irã logo depois de decolar, matando 176 pessoas de 7 países diferentes. Inicialmente, o governo do Irã mentiu, dizendo que o avião tinha caído por problemas técnicos. It is very obvious that it was not hit by a missile. If a missile hit it, it should have crashed in its original direction. Mas alguns dias depois da tragédia, eles assumiram que derrubaram o avião por engano. O governo explicou que o soldado que disparou contra o Boeing não tinha recebido ordens para isso e que os responsáveis pela tragédia seriam punidos. Mas, até agora, não há nenhuma confirmação de que o responsável foi de fato punido. It was us who made a mistake, and we are responsible. E o mais bizarro é que mesmo depois de assumir o erro, o governo empurrou a responsabilidade da tragédia para os americanos, alegando que o acidente só aconteceu por causa do clima de tensão instalado no país pelos Estados Unidos. This is the cost of the mischief, information and actions of the US in the region. Tá, mas e aí? Isso pode causar uma guerra mundial? O Irã chegou a declarar que existem 13 planos de vingança pela morte do Soleimani e que o mais moderado deles já seria um pesadelo para os Estados Unidos. We will take our action after necessary deliberation, but I'm sure that it will be taken. Afirmaram também que voltará a tocar o seu projeto nuclear sem obedecer mais nenhuma restrição. Só que assim, apesar dessas declarações, o fato é que não temos nenhuma declaração de guerra oficial até agora. Seria preciso um fato novo para que isso acontecesse. Como, por exemplo, alguém invadir oficialmente o Iraque e assumir o controle do país ou atacar diretamente o território do outro. Um ataque terrorista como os de 11 de setembro também poderiam fazer os americanos declararem guerra ao Irã. Mas para essa guerra se transformar em uma guerra mundial, aí precisamos incluir as principais potências da atualidade. Não tem como deixá-las de fora, porque não teria como ter uma guerra mundial sem elas. E eu estou falando de Rússia e China. A China investe uma grana violenta em gasodutos que atravessam os países do Oriente Médio, incluindo, claro, o Irã. E sabe quem é parceiro dos chineses em muitos desses projetos? A Rússia.
Moscou e Pequim possuem diversos acordos costurados em cima desse assunto. E para piorar a coisa, a relação entre russos e americanos não é boa. E aquela história de agentes russos terem interferido com as eleições que deram a vitória ao Trump não muda isso. Aliás, ela piorou muito quando os russos anexaram a Crimeia, que é uma região que pertencia à Ucrânia, e também quando apoiaram o governo sírio na guerra civil do país. E nesses dois casos, os Estados Unidos ficaram contra eles. Então não é como se eles fossem aliados. Se russos e chineses entrarem na guerra, todos os países da Europa Ocidental, que são aliados dos Estados Unidos, teriam que se envolver no conflito, até mesmo por pressão do governo americano. Agora, uma coisa que é importante dizer aqui é que uma guerra mundial hoje não seria nos mesmos moldes das outras. Na Primeira e na Segunda Guerra, as grandes potências eram os atores principais e os países menores eram coadjuvantes. Hoje, a rede de alianças global daria início a uma série de conflitos regionais enormes. E o Brasil? Claro que não ficaria de fora. Historicamente, a gente costuma ficar neutro em conflitos internacionais, mas o nosso querido governo apoiou o ataque do Trump para cima do Soleimani e o direito dos Estados Unidos de revidar ataques iranianos. Ou seja, o Bolsonaro claramente já escolheu um lado. Então, por causa disso, poderíamos ter problemas com a Venezuela, que é aliada da Rússia e China. E apesar da crise que eles vivem, suas forças militares são sim bem organizadas. Isso sem falar da principal questão que gira em torno de uma possível terceira guerra mundial: armas atômicas. Americanos, ingleses e franceses possuem armas nucleares declaradas. China e Rússia também. Israel também. E o Irã? Bem, eles ainda não têm uma arma nuclear porque falta realizar uma etapa no processo de enriquecimento de urânio. Mas os iranianos já falaram que vão correr atrás disso. Agora, imagine o conflito violento que aconteceria no sudoeste da Ásia. O Paquistão, que é aliado da China, está sempre se estranhando com a Índia. E os dois têm armas nucleares. Ou seja, o primeiro país que jogasse uma bomba atômica estaria abrindo as portas para uma verdadeira guerra nuclear, o que poderia dizimar a população de um país inteiro. E imagina a Rússia nesse cenário. E assim, o Putin já avisou que os russos criaram um míssil que atinge 5 vezes a velocidade do som e pode ser manobrado durante o voo. Será que ele tem esse míssil mesmo? E se ele estiver blefando, qual país que vai pagar para ver? E não podemos esquecer que em paralelo estaria rolando uma verdadeira guerra digital. O Irã tem um exército de hackers, e inclusive na última década bancou inúmeros grupos responsáveis por cyberataques enormes no Oriente Médio e nos Estados Unidos. Então acho que deu para perceber que esse possível conflito mundial teria condições de acabar com o mundo como conhecemos. Isso é real. Agora calma, antes que você comece a cavar um bunker no quintal da sua casa, eu estou só especulando. Esse cenário é possível, mas mesmo se rolasse uma guerra mundial, claro que as coisas poderiam acontecer de forma diferente. São tantas variáveis, né? Além disso, esse apocalipse não é o caminho mais provável por um motivo simples. China e Rússia dificilmente entrariam numa guerra. Mas por que não, Castanhari? Eles não gostam de guerra? Eles não entrariam por causa de influência. Chineses e russos também estão nesse jogo e, inclusive, reprovaram o ataque que matou o Soleimani. Mas o mais provável, e eu não tô falando que é isso que vai acontecer, mas sim o mais provável, é que se eles apoiarem o Irã numa guerra, será apenas com suporte econômico e venda de armas, e não entrando diretamente no conflito. Eles estão numa situação confortável e não precisam entrar numa guerra direta. Muitos analistas apontam que mesmo se os americanos forem vencedores numa eventual guerra contra o Irã, sua presença na região iria se desgastar, abrindo espaço para russos e chineses aumentarem sua influência no Oriente Médio. Os Estados Unidos não é o único que tá de olho ali, não. Então eles seriam os grandes vencedores da guerra sem disparar um tiro. Aliás, a China não teria interesse algum em entrar nessa treta. Existem sim atritos entre chineses e americanos, principalmente no que diz respeito a tropas americanas na Coreia do Sul e o fato dos Estados Unidos apoiarem o Japão na posse de algumas ilhas que também são reivindicadas pela China. Mas o principal interesse desses países é o quê? No final, galera, é sempre dinheiro, é sempre grana. Sim, Estados Unidos e China vivem uma espécie de guerra fria comercial, né? Disputando o controle da economia de vários países. Só que o comércio entre as empresas dos dois países é um dos maiores do mundo e é essencial para a economia dos dois lados.
economicamente falando, um precisa do outro. Então, né, essa treta seria meio inviável economicamente. Então, o mais provável é que caso a gente realmente tenha uma guerra, ela seja apenas regional. E as consequências dela para muitos países seriam financeiras, porque qualquer movimento pode afetar o preço do petróleo e mexer com a economia de vários países, incluindo o Brasil. Mas o bizarro, ainda mais quando a gente pensa nesse cenário apocalíptico que eu montei, é que muitas pessoas estão escolhendo lados, que não faz sentido. Ah, não, eu gosto do Trump, eu tô só a favor do Trump matar as pessoas no Irã. Ah, eu não gosto do Trump, então eu sou a favor do Irã ir lá e tacar bomba nos Estados Unidos e matar todo mundo mesmo. Galera, não existe santo nessa história, e isso daqui não é um jogo. Pessoas estão morrendo. E se você quer muito torcer para algum dos lados, que tal torcer para a população do Iraque, que é quem mais está se ferrando com essa briga? Por causa dos conflitos que rolaram depois da morte do Soleimani, o parlamento iraquiano pediu que o governo expulse os soldados americanos do país. O problema é que hoje o Iraque depende financeiramente dos Estados Unidos, e o Trump avisou que se essa expulsão rolar de fato, a resposta virá em sanções comerciais, o que ferraria ainda mais o Iraque economicamente. E aí você ferra economicamente, você ferra também vários outros aspectos. O que a gente precisa mesmo é torcer para que Irã e Estados Unidos consigam encontrar uma solução pacífica para esse conflito. Porque se tem uma coisa que o mundo não precisa, é de outra guerra. Esse foi o vídeo explicando o conflito entre Estados Unidos e Irã. Se vocês gostaram e querem que eu faça mais vídeos desse tipo, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo. É só clicar ali rapidinho. Se inscreva no canal também, ativa o sininho, vocês já sabem como funciona. Me siga também no Instagram, @FeCastanheira. Eu sempre posto coisas diferentes lá no meu Instagram também. E calma, não vai embora, você pode clicar aqui em cima para assistir o vídeo sobre Estados Unidos versus Coreia do Norte. Será que eles também podem causar uma terceira guerra mundial? Clica aqui, assiste também o vídeo da Amazônia, o vídeo sobre a história do 11 de setembro. É isso aí, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de vocês, eu vou ficando por aqui. Tchau!